telespectador temas relevantes, temas que incidem no seu dia a dia, né? Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre saúde, mais especificamente sobre o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e também da febre amarela. É um tema que está preocupando muita gente hoje em dia, não é verdade? E a gente está aqui com o Dr. Rogério Guzmão. O Dr. Rogério é líder do Departamento de Saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul. Dr. Rogério, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e me dirigir a vocês também que estão nos ouvindo aí. É uma alegria poder estabelecer esse primeiro contato com vocês. Ok, lembrando que você, durante a nossa conversa aqui, pode enviar as suas dúvidas escrevendo aqui nos comentários. A gente vai estar acompanhando aqui, vamos tentar responder todas as suas dúvidas, ok? Doutor Rogério, para a gente começar, a gente sabe que o Aedes aegypti é o mosquito transmissor do vírus da dengue, zika, chikungunya, também da febre amarela, não é isso? Explica para a gente quais são as diferenças entre essas doenças, como é que a gente pode identificar cada uma delas? Bom, vou começar falando pelas semelhanças que existem entre elas, né? São doenças tropicais, virais, cujo o mosquito transmissor, como você falou, o Aedes aegypti, ele contribui para a disseminação desse vírus nessas 4 doenças. Elas também tiveram uma origem na África e têm maior incidência naquele continente e vieram para as Américas no século XVI, XVII, onde tiveram assim foram doenças muito prevalentes naqueles séculos e foram já combatidas no passado. E agora no século XXI elas no 20, 21, elas voltam a preocupar a saúde pública da população. Agora, o que elas têm de comum na sua apresentação? Tem um ciclo, né, no surgimento e desaparecimento dos sintomas em torno de uma semana. Então, elas começam com uma febre que pode ser uma febre mais alta, no caso da dengue, da febre amarela, e pode ser uma febre mais baixa, mais branda, no caso da zika. E todas elas têm esse quadro febril. E todas elas também podem o paciente ser infectado e não ter uma percepção desses sintomas, até não ter febre. No caso da zika, por exemplo, ela pode se manifestar de uma forma tão tênue, tão branda, que a pessoa nem perceba que teve essa doença. Isso pode acontecer em todas elas. Sim. A zika é a que é mais comum a pessoa ter um quadro tão brando, tão leve, que não perceba que o teve. Entendi. Então, são sintomas muito parecidos. Às vezes, a gente pode confundir, né, as doenças. Como é que a gente pode ter o diagnóstico preciso? Então, a febre é uma coisa comum a todas, mais ressaltada na dengue e mais intensa na dengue, em temperaturas mais elevadas e menos na zika, com dores no corpo. Todas apresentam dores no corpo, mas a chikungunya é onde dor no corpo é mais intenso e pode se prolongar de uma forma crônica por meses e até anos. Então, assim, todas têm dor no corpo? Tem, mas dor articular de uma intensidade muito alta é um sinal clínico que leva uma suspeita diagnóstica mais para febre chikungunya do que para os outros quadros. Mas todos eles podem apresentar dor articular. Como manifestações cutâneas, que a gente chama de rasgo cutâneo, que é uma vermelhidão acompanhada de prurido, coceira no corpo. A dengue pode apresentar isso? Pode também, mas a zika esse é o sinal assim predominante na zika, muito comum na zika. Então, assim, os sinais e sintomas, eles transitam em todas as doenças. Algumas a intensidade é maior. No caso do diagnóstico, o que é importante no diagnóstico primeiro seria estabelecer o diagnóstico de certeza, que é o sorológico laboratorial.
Ele é possível, é factível, mas não é muito oferecido. Não são muitos os lugares que oferecem esse diagnóstico. O diagnóstico sorológico da dengue já é mais comum, mas o outro é o clínico, vendo esses sintomas, aonde tem uma intensidade maior de um sintoma e também vendo a região. Aquela região do estado está com surto de dengue e os sinais são mais para dengue, você estabelece um diagnóstico clínico. Entendi. O de certeza é o sorológico. Entendi. Olha só, o Jeidson Lima está aqui perguntando quantos tipos de dengues existem? São 4 tipos de dengue que existem. Isso é importante porque a pessoa pode ter ser infectado por um tipo de dengue, pelo dengue tipo 1, por exemplo, e posteriormente pode ser infectado pelo tipo 3. É mais comum ter a forma grave da doença, da dengue, que é uma doença mais letal do que a chikungunya, do que a zika, numa reinfecção por outro tipo de vírus. Então, a forma mais grave, que a gente chama de dengue hemorrágica, ela é mais comum numa reinfecção por outro tipo de vírus do que na primeira infecção. Entendi. A gente vê casos de pessoas que lidam tranquilamente com dengue, com zika, com chikungunya, e outras pessoas cujos quadros se agravam muito, né? O que define que essas doenças serão mais graves ou menos graves? É a quantidade de vírus, é o tipo de vírus, é a imunidade da pessoa? O que define isso? A apresentação de gravidade, ela é mais frequente, mais associada à vulnerabilidade da pessoa. Até do tipo do vírus. Pessoas idosas, crianças muito recém-nascidos ou pessoas mais suscetíveis, mais fragilizadas, com seu sistema imunológico deficiente ou por uma doença, síndrome adquirida, ou por estarem num processo de quimioterapia, etc. Então, esses momentos essas são as pessoas mais suscetíveis a ter a forma mais grave da doença. Então, as pessoas que estão com imunidade mais baixa devem redobrar a atenção, né, para prevenir. Ok, perfeito. Sobre o mosquito Aedes aegypti, como é que a gente pode identificá-lo? Quais são as características físicas dele? Olha, seria mais fácil a gente publicar uma foto dele, né? Ele é um pouco diferente do mosquito mais comum que habita nas residências, que é o Culex, porque ele tem uns rajadinhos, umas cores mais claras assim nas suas patas. Essa seria uma característica que o identifica assim do outro, que é todo cinza, né? Ele tem um tomzinho nas suas patinhas que você faz essa diferença. Vendo a foto fica mais fácil de identificar. Mas ele é um mosquito também bastante comum. Só que o mais frequente é o Culex, que não transmite essas doenças. Entendi, perfeito. Você, internauta, você que entrou agora, talvez, estamos aqui falando um pouquinho sobre saúde com o Dr. Rogério Guzmão. Mande as suas dúvidas sobre dengue, zika, chikungunya, febre amarela, mosquito, Aedes aegypti. Esse é o nosso assunto do momento. Então, se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que a gente vai tentar responder. Doutor Rogério, como é que a gente pode prevenir a proliferação desse mosquito? Então, esse é um tema que tem sido bastante falado, mas eu gostaria de chamar a atenção para alguns tópicos, né? Tem os cuidados, o mosquito ele gosta de água limpa, ele gosta de água em boas condições. Isso não significa que ele não se reproduza em água suja, mas as condições ideais, favoráveis para eles, é água limpa. Tanto que o mosquito, o Aedes aegypti, ele é mais urbano. Ele tem características de voar, ele voa alto, mas ele tem o seu ciclo numa região pequena, ele não muda quase aquele quilômetro em todo o seu ciclo de vida. Mas ele voa, ele chega a andares
altos, ele sobe voa até as caixas d'água, então tem que estar coberto. Onde tem água limpa, a caixa d'água tem que estar muito bem fechada. As lajes não podem ter empoçamento e as telhas também não. Ele não precisa de muita água para se reproduzir. Então, o parente dele, o Aedes que vive mais nas florestas, essas bromélias, essas plantas que acumulam água limpa, são o seu criadouro principal. Entendi. Então, a gente tem que cuidar com essa água, inclusive as que ficam embaixo dos ralos, né? E as que ficam pelos lixos, pelos depósitos acumulados nos quintais. A nossa preocupação, que eu já adianto aqui, que é muito grande, lidando com o público de igreja, são com as nossas igrejas, né? As igrejas muitas vezes têm suas atividades mais à noite, né? Abrem ou aos sábados ou aos domingos de manhã, não estão fáceis acesso para os agentes de saúde, e muitas igrejas têm obras, tem eventos que nem sempre estão todos bem limpos depois, e em pouco tempo o mosquito se reproduz. E essa é uma preocupação. Você que é pastor, você que frequenta a igreja, sempre que for visitar o templo, os responsáveis, avaliem a área da igreja, avaliem as suas dependências, porque a igreja está para abençoar o seu bairro. Ela não está para ser um criadouro de mosquito que vai adoecer as pessoas naquela região. Então, essa é uma preocupação além da nossa casa, né? A casa de Deus tem que estar bem cuidada também. E detalhe, não é só uma responsabilidade do zelador, da igreja, da pessoa que cuida ali no ambiente. É uma responsabilidade de todo mundo que frequenta aquele ambiente, não é verdade? Exatamente. Às vezes, o pastor, ele chega, vai, prega, sai, não visita aquelas dependências. A pessoa vai com foco no seu trabalho, né, no que vai fazer, uma ação social. Ela não olha aquela área com a preocupação de saúde pública. Ela tem que olhar com esse olhar também. Eu estou convidando vocês a olhar a sua igreja, a sua área, com essa preocupação, que tem que ser uma preocupação de todos, não é só do zelador, não é só do pastor, mas de todos que frequentam o ambiente. Identificou um local, converse, resolva o problema, né? Faça uma cobertura, feche, veja a caixa d'água como está. E lembrando isso, que normalmente são ambientes não visitados ou de difícil acesso para os agentes de saúde. Visitarem, colocarem os larvicidas que eles colocam normalmente quando visitam as nossas casas, a igreja nem sempre lhe tem acesso a isso. Então, essa é uma preocupação que precisa ser tomada. Perfeito, perfeito. Doutor, falando um pouquinho agora sobre febre amarela, a gente tem visto um surto muito grande, tem ouvido notícias de surtos de febre amarela em vários lugares, principalmente ali na região da Mata Atlântica, litoral e tal. É preocupante porque a gente sabe que desse grupo que a gente falou, de dengue, zika, chikungunya e febre amarela, a febre amarela seja talvez a mais grave, a mais letal, não é verdade? Algumas pessoas, infelizmente, chegam a morrer. Na verdade, por causa da febre amarela ou de outras complicações que ela pode trazer. Como é que a gente pode identificar a febre amarela? Quais são os sintomas dela? A febre amarela, na realidade, assim, no Brasil, né, até o ano passado, disparado, a dengue é a doença que mais mata no Brasil. Nós tivemos registros no ano passado de morte, em 2016, 6 casos de morte por chikungunya, 6 casos de morte por zika e de dengue, mais de milhares de casos de morte por dengue. Né? Então, a diferença de morte é muito grande, números de morte. Sim. Então, a febre amarela é uma preocupação agora, 2017, final de 2016. Não temos uma estatística assim. A gente sabe que o surto é forte, que ele está acontecendo, mas é uma doença que também 85% dos quadros de pessoas infectadas, ela tem uma apresentação branda, parecida com aquilo que a gente fala da dengue, da chikungunya, dores no corpo, febre e diarreia.
e passa durante 7 a 10 dias, 85%. 15% dos casos, eles evoluem para uma forma mais grave, que é quando ocorre a insuficiência hepática, a lesão de tecidos, tanto no fígado quanto no intestino, que leva a lise, a gente diz, a ruptura celular, e isso leva a um quadro, pode levar a um quadro de coagulação do sangue nos vasos, que a gente chama de coagulação intravascular disseminada e hemorragia digestiva, e insuficiência hepática, ficando a esclera, essa parte branca dos olhos, amarelada, que dá o nome à doença, febre amarela, porque sim, ela fica amarela aqui. E isso normalmente evolui para um quadro de insuficiência dos rins, a pessoa para de urinar também. Então ela para de urinar, fica com a esclera amarelada e hemorragia nas fezes, sangue nas fezes, fezes com odor muito fétido. Esses são sinais de muita gravidade da doença. Não é uma doença que não tenha cura, mas não é uma doença que você tem um antídoto para ela, que você vai buscar ao hospital, toma aquele remédio, você aniquila o vírus. Você precisa de suporte clínico para seu corpo reagir e suportar essas adversidades que a doença traz, né? E aí, nessa apresentação grave, ela tem uma mortalidade alta. Entendi. Ok, mas a gente tem uma vantagem, né? A gente sabe que a febre amarela ela tem uma vacina, na verdade, para prevenção. Sobre essa vacina, tem bastante dúvidas aqui sobre isso. Por exemplo, o Orlando Vinícius fala: eu tenho um garoto de 3 anos e moro numa área de risco para a febre amarela. Estamos com receio de vaciná-lo porque vimos um artigo que dizia que, em casos raros, a vacina pode desenvolver a doença. Isso é verdade? E o que a gente deve fazer? A vacina para a febre amarela, ela é um vírus da febre amarela atenuado. Isso significa que você está recebendo o vírus, sim, e que ele está ali, mas ele está fragilizado, né, atenuado. Ela não é aconselhável para as pessoas que estão com sua imunidade abalada. Ela não é aconselhável para essas pessoas. Não é aconselhável para crianças abaixo de 6 meses. Mas uma criança saudável de 3 anos, ela pode, sem dúvida nenhuma, ser vacinada se ela está com boa saúde. Então, ele pode fazer isso tranquilo. Existe alguma dúvida, assim, de 6 a 8 meses, se deveria vacinar, mas 3 anos não tem nenhum problema. A outra coisa é que ela usa a clara do ovo. Então, pessoas que são alérgicas a isso também devem evitar a vacina. E aí, se eu moro numa área de risco, talvez seria a pergunta, né? Se eu moro numa área de risco, eu não posso me vacinar por alguma fragilidade, alguma contraindicação, o que eu devo fazer? Exatamente. Ou se eu vou viajar para lá. Bom, os conselhos, o mais óbvio é evitar a área de riscos. Nesse período de surto, se isso não é possível, você tem que estar lá, tomar as medidas individuais de proteção. Né? Usar roupas que o protejam disso, telar o ambiente onde você vai estar e usar os repelentes de uso individual, que você vai tendo cuidado com a toxicidade desses repelentes, mas você vai usar isso para evitar ser picado pelo mosquito. Entendi, perfeito. O Fernando Navarro está aqui falando: bom dia, qual é o critério para se vacinar contra a febre amarela? Nós somos turistas em férias na região dos Lagos, na Argentina. Na região dos Lagos. Na Argentina recomendam não nos vacinarmos, mas as notícias dizem que sim. E aí? As pessoas que vêm de férias a esses lugares onde há surtos da febre amarela, o que essas pessoas precisam fazer? Então, a região, se for região dos Lagos no Rio de Janeiro, sim, não sei... Provavelmente. Se for, não é uma região de surto, não seria necessário
ser vacinado. É mais noroeste do estado do Rio, o leste de Minas Gerais. Então tem que ver as cidades e a região realmente onde está havendo surto de febre amarela. Para essas regiões deve-se vacinar. Pessoas que não têm, na realidade, existe uma preocupação sanitária muito grande das pessoas que realmente não necessitam da vacina, não usarem essa vacina, deixar ser utilizada para pessoas que estão na região de risco ou realmente estão viajando para aquela região de risco. Não é o Brasil todo que está em risco, são regiões pontuais aí. Se ele não está, realmente o conselho foi adequado de não se vacinar, porque ele está indo para o Brasil, mas não está indo para uma região de risco no Brasil. Agora, quem está indo para essas cidades, para essa região, o conselho é que se vacine, sim. Ok, muito bom. Então, fique atento. Você que vai viajar para alguma dessas regiões, fica aí a dica do Dr. Rogério. A Alcione Folha, ela tem uma dúvida sobre o contágio da febre amarela. A febre amarela é contagiosa? Por exemplo, eu vi algumas notícias sobre alguns macacos que estavam em algumas regiões morrendo por causa da febre amarela e algumas pessoas, alguns moradores da região estavam agredindo esses macacos para espantá-los daquela região com medo de eles passarem a febre amarela para elas. Então, a febre amarela, ela é contagiosa dos primatas para os humanos ou entre os humanos? Explica para a gente. Então, o humano, ele é um hospedeiro eventual. Ela é uma doença muito mais dos macacos do que dos humanos. Ela se dá pelo sangue infectado. O ciclo normal dela, principal, é esse, é de primata para o humano como eventualidade. Não é o comum de humano para o humano, mas ela pode se estabelecer. Pelo sangue ele pode acontecer. Então, não existe hoje uma grande preocupação com a febre amarela urbana, porque essa que estamos vivendo é um surto rural, que se dá realmente do macaco do mosquito, que não é o Aedes aegypti. O que está acontecendo agora é o Haemococcus e o outro Aedes, que é da área rural, que pica o macaco, sim, infectado, e o ser humano. Isso está sendo mapeado agora, estão pegando esses macacos para identificar o vírus nele, para realmente comprovar isso. Está em demonstração científica ainda. Mas todos os indícios são de que o que está havendo é isso. E os macacos estão morrendo de febre amarela nessas regiões. Então, você falou que o contato ele pode se dar, o contágio, perdão, ele pode se dar pelo contato com sangue, não é isso? Com sangue de um ser infectado, não é isso? Mas, por exemplo, a pessoa está infectada ali com o vírus da febre amarela, se eu der um abraço nela ou se eu tiver contato, qualquer tipo de contato que não seja com sangue. Não existe nenhuma preocupação com o isolamento de pessoas que estão com febre amarela nisso. Então, para lidar com uma pessoa com febre amarela, para cuidar dela, normalmente, só cuidado com contato com sangue. Isso. É isso? Perfeito. Olha só. Deixa eu ver as perguntas aqui. O Fagner França gostaria de saber sobre o risco da automedicação, que infelizmente muita gente faz automedicação, né? Toma medicamentos sem prescrição médica. O que você acha disso, doutor? Nós já estamos acostumados com os cuidados para a dengue, né? Existem medicamentos que não devem ser usados para a dengue, antitérmicos que não devem ser usados para a dengue, porque, como os derivados da aspirina, o ácido acetil salicílico e seus derivados, porque eles podem causar hemorragia. O mesmo critério se aplica para a febre amarela também. Então, essa classe de medicamentos, que como a febre amarela é uma doença que também pode levar à hemorragia, ela também não deve utilizar esses medicamentos que a gente já não usa para a dengue. Aqueles que a gente já usa para a dengue, a gente também pode usar para a febre amarela. É muito importante, na permanência ou no agravamento dos sintomas, procurar o serviço médico, para que se esclareça realmente o que é e se
determine, se avalie a gravidade da doença. E outra coisa, se identifique naquela região ali se realmente está havendo um surto, né? Mesmo que não tenha sinais de tanta gravidade, mas é importante procurar o serviço médico. Ok, perfeito. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para Ilzete Oliveira, ela está assistindo a gente lá do trabalho dela. Ilzete, um abraço para você. E você que está assistindo a gente, compartilhe a nossa live, é um tema que interessa a sociedade de um modo geral, então compartilhe e faça essas informações chegarem ao máximo de pessoas possível, ok? Doutor, temos aqui mais algumas perguntas. Por exemplo, a febre amarela, o Thiago Ordel pergunta, a febre amarela, ela tem algum período de incubação? Tem um período de incubação. Entre a picada do mosquito e até a apresentação dos primeiros sintomas, que vai de uma semana a 2 semanas, que é um período para o início dos sintomas. Ok, entendi. A Elisa Killer, ela pergunta, o que eu posso fazer para prevenir um bebê recém-nascido que não pode tomar vacina? Como é que a gente deve cuidar desses bebês recém-nascidos? São os cuidados locais com a casa, né? Vai aquela cortininha no berço, vai evitar a exposição dele a ambientes que ele está desprotegido. Então tem que ser o cuidado físico mesmo, com a casa toda telada, fechar as portas que não estão teladas e no lugar dele está protegido com tela bem protegida. Ok, então fica aí a dica para você que tem um bebê recém-nascido, muito cuidado ali com o ambiente no qual o bebê fica, né, para que aquele ambiente não tenha nenhum risco de proliferação desse mosquito da dengue, ou da presença do mosquito, do mosquito Aedes aegypti, né, verdade, que pode transmitir tanto da dengue, quanto a zika, quanto a chikungunya, quanto a febre amarela também. Voltando aqui um pouquinho sobre as vacinas da febre amarela, doutor, o governo está disponibilizando doses dessa vacina, não é? Quem é que pode tomar essas vacinas? Quem está contraindicado para tomar essas doses? Então, as vacinas devem ser utilizadas, esse mês a expectativa é de produzir 8 milhões de vacinas no mês. Nossos laboratórios aqui no Brasil podem acelerar isso e já estão fazendo isso. Então, reservar para as pessoas que estão moradores ou visitando as áreas de risco, como já falamos. Crianças abaixo de 6 meses, idosos acima de 60 anos devem ser avaliados pelo médico se deve ou não ser vacinado, né? 60 a 65 anos entra num critério que é melhor uma avaliação. São adultos jovens a partir de 6 meses e abaixo de 60 anos. Residentes aí que não tenham que não tenham nenhuma doença que compromete sua imunidade, não estão tomando nenhum medicamento que diminui a sua imunidade, esses são candidatos a serem vacinados. Existe um grupo de pessoas que precisa de avaliação, de se pesar bem o risco-benefício. São crianças de 6 a 8 meses, pessoas acima de 60 anos. Ele pode tomar, mas é melhor ter uma avaliação médica antes. Mulheres que estão amamentando, elas devem ter uma avaliação pelo seu obstetra para ver se é adequado para elas tomarem a vacina nesse momento, né? E esse é o cuidado que deve existir. Que deve haver, né? Essas vacinas, elas estão disponíveis pelo SUS? Sim, essas vacinas são Qualquer produzidas posto de saúde. Os postos de saúde da região e em todo o Brasil. Se a pessoa vai viajar, ela tem que ter acesso antes, mesmo porque não é vacinar e ir viajar. Ela deve vacinar e tem um período
O ideal seria que ficasse aí vacinasse um mês antes da viagem. Né? Não é vacinar hoje e chegar na área de risco amanhã que ela não vai estar coberta ainda para a febre amarela. Ok. E, por exemplo, quantas doses são necessárias para que eu esteja imune à febre amarela? Quantas doses da vacina? O tradicional é uma dose dando cobertura por 10 anos. Isso é a indicação do fabricante. Existem trabalhos mostrando que 2 vacinas durante a vida podem te dar uma imunidade definitiva para a doença. Mas a indicação do fabricante é de 10 em 10 anos você está coberto. Então, se você vai fazer uma viagem para um país ou para uma área de risco, você tomou aqui, daqui a 10 anos, você vai de novo lá, você deve tomar outra vacina. Ok, perfeito. Doutor Rogério, muito obrigada. O doutor Rogério tirou muitas dúvidas aqui sobre proliferação e prevenção, proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Também falamos um pouco aqui sobre a prevenção, os cuidados que devemos ter para evitar essa proliferação. Falamos um pouco também sobre os tratamentos a essas doenças. Agradecemos a todos vocês que estiveram presentes e mandaram as suas dúvidas e sugestões aqui para nos nossos comentários, na nossa live. Essa live vai continuar online, por favor, compartilhe ela. Se você quer que essas informações cheguem ao máximo de pessoas possível, então compartilhe. São informações extremamente importantes, ok? E fique atento também, nós estaremos em breve trazendo outras lives com outros assuntos de seu interesse também. Eu quero agradecer ao Dr. Rogério, muito obrigada pela sua presença, participação, pelos esclarecimentos. Obrigada, doutor. De nada, Vanessa, foi um prazer estar aqui com vocês. Ok. E qualquer dúvida, você pode enviar a sua dúvida e a gente pode responder ela ao longo do dia. No que precisar, estamos disponíveis. Foi um prazer, obrigado. Verdade, interessante o que ele falou. Se você ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários dessa live mesmo. A gente vai estar acompanhando esses comentários ainda durante um tempo. Então, se você ainda tiver alguma dúvida, escreve aí que a gente vai tentar responder para você, ok? Muito obrigada, doutor. Obrigada a você. Até a próxima.